Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um texto de tradução difícil, né? Que se encontra ali em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, onde na parte final diz que Cristo foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Em outras versões fala no Espírito e em outras falam em Espírito. Qual a tradução está correta? Bem, é difícil saber assim a tradução mais correta, porque ele é um texto de variações. Você pode colocar em, você pode colocar no, você pode colocar pelo, enfim. Então tem variações ali. As traduções elas divergem entre si. Antes de começar aqui este vídeo, se inscreva aí no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com seus amigos, porque pode ser importante para ele saber, né, o porquê também dessas divergências que várias Bíblias têm. Uma fala uma coisa, outra traduz de outra forma. Por que isso? Entende? Então acredito que será um vídeo interessante para você aí que está querendo entender melhor as questões das traduções, tá? Quem quiser estudar grego, tá, online, é só falar comigo aí, deixa aí nos comentários, tá? Ou eu vou deixar aí as minhas redes sociais na descrição do vídeo, como o meu Facebook, o meu WhatsApp e a página do meu Facebook, beleza? Então, quem tiver aí interesse, é só falar comigo e vocês vão ver o quanto é importante conhecer a língua grega para você ter uma ideia de como funcionam as questões de traduções, né? Então, iniciar o texto, vamos lá. Aqui no texto grego, né? O texto grego, na parte final, ele fala assim, verso 18, tá? Capítulo 3, versículo 18. Você tem a expressão tanate, cadê? Não, aqui, zoepoietes, que é tendo sido vivificado, tá? Por que tendo sido vivificado? Essa tradução, tendo sido, ela é bastante, acredito que mais correta. Por quê? Porque aqui o tempo auristo, esse é um verbo no tempo auristo, no particípio passivo, tá? A voz passiva, o sujeito ele sofre a ação, né? Já alguém faz alguma coisa, né, para ele, né? Por exemplo, quando fala que um anjo foi enviado de Deus, ou da parte de Deus, aquele anjo ele foi enviado, ele não se enviou a si próprio, né? Ele foi enviado por alguém, por alguém. Então alguém enviou aquele anjo, né? A voz passiva daria essa ideia de uma pessoa, ela sofre a ação do verbo, ela não faz ação e nem faz ação para si mesma, ela sofre ação. Então, tendo sido vivificado, essa seria a ideia, né? Ou agora esse verbo ele é um pouco discutido, porque alguns argumentam, eu já vi alguns argumentando que esse verbo daria a ideia de que Cristo ele foi morto na carne, mas continuou vivendo em espírito, né? Passou a viver em espírito, ou seja, na sua forma divina. Quando ele morre, a sua forma divina começa, né? Passa-se a viver fora do corpo, tá? Então tem alguns que defendem essa ideia, tá bom? Outros defendem que aqui faz menção ao Espírito Santo, porque a expressão aqui tendo sido vivificado, da ideia que Cristo ele foi vivificado, ou seja, ele recebeu vida, ele foi ressuscitado por alguém, né? E se formos olhar no texto de Romanos capítulo de número 8, versículo 11, fala, né, que o Espírito Santo ressuscitou Cristo, ou seja, Deus ressuscitou Cristo por meio do seu Espírito. Então dá a entender que o Espírito ressuscitou Cristo, né? Eu vou ler aqui na Bíblia NVI, Romanos capítulo 8, versículo de número 11, fala o seguinte, ó: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, dando-se a entender, né, que o Espírito Santo ele deu vida a Cristo, ou seja, Deus deu vida a Cristo por meio do seu Espírito, né? Então,
Então, no texto aqui de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu acredito que a tradução mais correta seria tendo sido vivificado pelo Espírito. Porque Espírito aqui, a sua construção está no dativo. E o dativo ele tem variações, pode ser pelo, pode ser em, pode ser no, entende? Ele tem diversas variações. Por essa questão que as traduções elas variam entre si. Tá? Então fica um pouco dificultoso de você traduzir. Mas eu acredito que a tradução aqui pelo Espírito seria melhor, dando-se a entender que o Espírito Santo ressuscitou Cristo. Por quê? Porque por causa do verbo estando aqui na voz passiva, né, dando a entender que Cristo ele foi ressuscitado por alguém, ele recebeu vida por alguém, alguém deu essa vida a ele, entende? Então, tendo sido vivificado, por outro lado, pelo Espírito, né? Num caso. Então, as traduções bíblicas que seguem essa ideia de pelo Espírito seria a Bíblia NVI, num caso essa aqui que eu tenho, né? A Bíblia do Homem, seria a Bíblia Pastoral, que é essa aqui, essa Bíblia aqui, tá? A Bíblia Judaica Completa, que essa aqui ela já perdeu a sua... Mas essa aqui, ó, Bíblia Judaica Completa, essa tradução aqui, ela segue também pelo Espírito, tá? Né? Outras versões que seguem no Espírito seria a Bíblia de Jerusalém, que no caso é essa aqui, né? E a corrigida, né, também, ela segue no Espírito. E cadê a linguagem de hoje? Ela segue no Espírito, tá? Então, você tem aqui variações de traduções, porque esse texto de fato é um texto difícil. Mas eu optaria pelo Espírito por causa desse verbo estando na voz passiva, dando-se a entender que ele ali que está fazendo ação, né? O sujeito ele está sofrendo uma ação num caso, né? Esse que foi vivificado ele sofreu uma ação de alguém. Então por isso eu colocaria pelo Espírito, né? Que o Espírito dando vida a Cristo, no caso, né? Outros a entendem de outra forma, como esse no Espírito seria que Cristo ele morreu na sua carne, né? A sua matéria morre, mas quando ela morre ali na cruz, a sua parte divina sai e ele passa a viver em espírito fora do seu corpo, tá? Então, essas são as variações que se defendem, né, que se tem hoje aqui. Tá? Então, esse texto é um texto difícil de traduzir por causa do caso dativo ali, porque ele tem variações. Na sua tradução você tem várias opções para colocar ali. Tá? Então, fica um pouco difícil. Mas, olhando aqui atentamente o texto e olhando Romanos capítulo 8, versículo 11, e aqui estando a palavra aqui, tendo sido vivificado pelo Espírito, para entender isso mesmo, porque tendo sido vivificado, né, o sujeito ele recebe ação, e o Espírito aqui no dativo, né, que seria o objeto indireto do verbo, né? O dativo ele tem a ideia do objeto indireto, é aquilo que ele recebe, ele pode receber o acusativo, né? Ou ele recebe a ação do verbo por uma preposição, né? Então poderia ficar tendo sido vivificado pelo Espírito, ou no Espírito, ou em Espírito. Então essa preposição pelo, em, no, ela pode ser colocada aqui no texto, né? Mas observando assim atentamente, eu entendo que seja melhor essa tradução para pelo Espírito, concordando assim com a Bíblia NVI, Bíblia Pastoral, Bíblia Judaica Completa, né? E entre outras traduções que traduzem dessa forma. Então acredito que essas versões elas foram muito, né, os seus tradutores eles foram felizes em traduzir pelo Espírito, tá? Mas existem variações, ok? Eu não tenho a verdade aqui absoluta, tá? Só venho aqui trazer um vídeo para que vocês aí talvez possam se perguntar, né, a respeito desse texto, e já vai estar aí para quem quiser ver, beleza? Então quem tiver interesse em aprender um pouquinho de grego, tá?
E é isso aí, tamo junto, é só falar aí abaixo, o preço é muito pequeno, tá? Se você tiver interesse, fale comigo e que Deus abençoe a sua vida.